A confusão envolvendo a Prefeitura de Cristais Paulista e a Câmara prejudica a população. Funcionários públicos tiveram atrasos nos salários e um convênio com a PAI de Franca foi afetado e o caso agora está na Justiça. O confronto entre os poderes teve início em setembro do ano passado, quando a Prefeitura enviou o projeto de lei sobre o orçamento para o exercício de 2023. A Câmara Municipal apontou irregularidades no texto, especialmente na parte das emendas impositivas. Segundo o Legislativo, os valores destas emendas não foram pagos e foram jogados para o exercício deste ano. Os vereadores, então, devolveram a matéria para que as correções fossem feitas, o que não aconteceu. O orçamento foi rejeitado em dezembro e, desde lá, a prefeita se recusa a mandar um novo projeto para essa casa, sendo que desde dia 4 de janeiro, quando acabou o nosso recesso, nós estamos aguardando esse projeto. E ela já entrou na justiça, ela já um monte de coisa, mas não adianta. A Prefeitura rebate. Segundo eles, a própria Câmara tinha o poder de fazer as alterações através de emendas e reenviar o projeto não respeitaria o prazo estabelecido pela lei. A Prefeitura enviou o projeto de lei orçamentária dentro do prazo. A Câmara tem total autonomia para fazer modificações nele. E já foram feitas essas medidas. A própria Câmara alterar o que ela achar de errado, de incomum, ela manda novamente para a Prefeitura analisa as modificações dela e sanciona a lei. Isso que não foi feito para a Câmara. A cidade de pouco mais de 8 mil habitantes já está sentindo o efeito disso, como um atraso no salário dos servidores públicos e também com a não renovação de um convênio entre a Prefeitura com a PAI de Franca. Afinal, tudo isso depende da votação do orçamento para 2023, o que ainda não foi feito. A Prefeitura afirmou que vai enviar o projeto de lei específico para renovar o convênio com a PAI, usando valores do orçamento de 2022. Sobre os salários, prometeu que vai realizar o acerto através de um decreto municipal. O Poder Executivo recorreu à Justiça para tentar usar o orçamento deste ano e agora aguarda o andamento do processo. Que a Câmara agora apresente os documentos. Então nós vamos esperar esse processo, a Câmara responder. Diante de tudo isso, até dia 31 de março, se elas não forem cumpridas no restos a pagar, nós vamos entrar no Ministério Público Estadual. Este especialista em administração pública explica que a Prefeitura tem outros meios para usar o orçamento e não prejudicar ainda mais a população. O Executivo, para não trazer problema para a cidade em si, para seus cidadãos, se protocolou efetivamente a lei orçamentária e não foi votada, ele tem outras ferramentas administrativas para dar andamento no orçamento. Esse impeditivo aí é muito relativo, basta citar os exemplos que nós temos aí de cima. Teve ano que a União demorou 4 meses, foi aprovado o orçamento em abril e a União não parou de fazer os repasses, de mandar dinheiro e de pagar seus servidores. Ele avalia também que os poderes mostram egoísmo nesta situação e não priorizam a população de Cristais. Nós temos que ter uma reforma política administrativa que se fala de décadas, mas até o momento não foi efetuada da maneira que os cidadãos querem. Nós precisamos ter ferramentas efetivas de punição quando tiver essas improbidades, esses crimes políticos administrativos e, da forma contrária, também a omissão, porque senão fica muito fácil e nós não temos visto uma punição exemplar que retire a ideia dos outros continuar a praticando os mesmos atos. Fernando Lima, de Cristais Paulista, para o Jornal da Clube. E na noite de ontem, os vereadores abriram uma comissão processante contra a prefeita Catiúcia Leonardo, alegando que a mesma não está cumprindo os prazos regimentais para responder os requerimentos. Os trabalhos da comissão terão início nos próximos dias. A chefe do executivo, que acompanhou essa votação, negou as irregularidades e disse que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos.
Para a gente entender melhor todo esse cenário, nós convidamos aqui o doutor Álvaro Gradinho, advogado, ele que está no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, a Câmara está abrindo então essa comissão processante contra a prefeita. Existe risco, de fato, de uma cassação do mandato da chefe do Executivo? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, existe de fato. Esse é o motivo pelo qual se abre o processo da comissão processante. Mas há que se avaliar o motivo dessa abertura. Se foi o descumprimento do orçamento do ano passado ou se foi essa motivação que a vereadora aí disse de que a prefeita não apresentou o projeto de lei orçamentária. Em ambos os casos, é necessário dar ampla defesa para a prefeita se defender e se averiguar se de fato aconteceu esses fatos que eles estão acusando. Doutor, como fica uma cidade que não aprova o seu orçamento de um ano para o outro, como aconteceu aí em Cristais Paulista? A jurisprudência pacífica dos tribunais é de que o gestor público ele tem o direito de utilizar a lei do orçamento aprovada do ano anterior, gastando o valor equivalente a 1/12 do total aprovado no ano anterior por mês. Doutor, a Prefeitura diz que se a Câmara não concordava com esse orçamento, deveria ter votado modificações e não ter rejeitado o projeto todo. Isso está correto? Olha, são duas situações bastante distintas. Uma é questão referente ao orçamento 2022, outra referente ao orçamento 2023. Se o descumprimento do orçamento, da lei do orçamento 2023 ocorreu, tem que se averiguar se foi por falta de recurso público em caixa ou se as emendas parlamentares que os vereadores exigem o cumprimento, se elas atendiam aos requisitos que a própria lei orgânica do município determina. Né? O artigo 108 da Lei Orgânica do Município de Cristais Paulista determina que 1,2% das receitas correntes líquidas do município são destinadas através das emendas parlamentares, sendo que metade dessas emendas obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Ou seja, uma série de requisitos que talvez até as próprias emendas não obedeceram. Então, primeiro há que se investigar essa situação. Na questão do orçamento 2023, por incrível que pareça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 da Prefeitura de Cristais Paulista determinava que a origem do orçamento público municipal é do Legislativo e não do Executivo. O Legislativo manda para o Executivo avalia e devolve para a Câmara. Então, existe um processo legislativo que tem que se avaliar se a Câmara dos Vereadores obedeceu antes de querer acusar a prefeita de alguma outra coisa. Bem, na opinião do senhor, um diálogo mais amplo entre Prefeitura e Câmara poderia ter evitado todo esse cenário? O diálogo entre o Legislativo e o Executivo se dá nos termos da lei. Há previsão, inclusive, para os casos de descumprimento. Existem prazos regulamentares, protocolos e determinações que devem ser cumpridas por ambas as partes. Quando o poder público não funciona, há um culpado. Então, há que se avaliar quem é o culpado nesse caso, se é o Executivo ou se é o Legislativo. Doutor Álvaro Gradinho, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, ajudando a gente a esclarecer esses fatos. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha uma boa tarde.